Olá! Hoje é o 9º dia da nossa série Sem Medo de Gerar. E a palavra que eu venho trazer para você no dia de hoje é a história de Ana. Se encontra no texto de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 20, que vai dizer assim: Assim, Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho. E deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: Eu o pedi ao Senhor. Nós vamos ver nessa história de Ana, que ela se casou com Eucana. E Eucana, ele tinha também uma segunda mulher que se chamava Penina. E Ana, ela era estéril, ela não podia ter filhos. E Penina, ela tinha. Só que Ana, ela era muito amada por Eucana. Então Penina perseguia ela, tinha raiva dela, né? Apesar dela ser estéril, só que Penina vivia perseguindo Ana por conta, né, de Eucana amar mais a Ana do que ela, né? Então, o texto vai falar que Ana, por ser aí muito perseguida, né, ela sofria muito, né, ela chorava bastante, e dentro, né, desse contexto vai falar que ela ia lá e buscava ao Senhor, orava, né, intensamente. Por conta dessa perseguição, Ana, ela passou a buscar ao Senhor e a pedir um filho. E o que eu aprendo, né, através desse texto, que muitas vezes nós achamos ruim quando nós passamos aí por perseguições, por humilhação, né, por provações. Mas nós vamos ver na Bíblia que é motivo de alegria nós passarmos, né, pelas provações. Por quê? Porque quando nós passamos por esses problemas, pelas adversidades, isso promove em nós, isso produz em nós um caráter aprovado diante de Deus. Porque quando a gente passa por isso, nós nos tornamos pessoas mais humildes, né? Nós vamos aí ter mais fé, mais perseverança, nós vamos ter mais esperança, nós vamos buscar mais a presença de Deus. Então, quando a gente passa pelas lutas, pelas adversidades, a gente começa a sair da zona de conforto, a buscar mais ao Senhor, e automaticamente a gente vai também aí cumprindo com o nosso propósito, indo em direção àquilo que Deus ele quer de nós. E foi isso que aconteceu na vida de Ana. Conforme Ana ela foi sendo perseguida, humilhada por Penina, isso levou Ana a ter 3 atitudes, que foi o que ela teve, que a levou aí a receber a bênção da parte do Senhor. E eu vou compartilhar com você hoje. Primeira atitude que Ana teve, nós vamos ver no texto, que ela se derramou na presença do Senhor, ela derramou a sua alma diante de Deus. Lá em oração, Ana foi e expôs o seu problema ao Senhor. Ela chorou, ela se humilhou ali na presença de Deus e contou ao Senhor tudo aquilo que ela estava passando, todos os seus problemas, todos os seus sentimentos, ela colocou ali diante do altar, diante do Senhor. E isso, né, é um aprendizado que nós temos, né? Quando a gente está aí passando por um problema, por uma situação, né, muitas vezes a gente quer segurar, quer reter, né? E a gente fica com aquela angústia, com aquela dor, com aquele sofrimento dentro do nosso coração. Mas isso precisa ser colocado para fora. Então, a melhor forma, a melhor maneira que você tem de fazer isso, feche, né, lá a porta do seu quarto,
esteja na presença de Deus, né, em secreto, e coloque todos os seus sentimentos, todas as suas emoções, chore, se humilhe na presença de Deus e conte a Ele tudo que te aflige. Foi isso que Ana fez. A segunda atitude que Ana teve, que a fez gerar, foi depois que ela se humilhou aí na presença de Deus e chorou e orou, né? Orou ao Senhor, ela se levantou, foi, comeu, bebeu e adorou ao Senhor. Isso simboliza o quê? Que depois, né, de ter feito a sua oração, Ana estava em paz no seu coração. Depois dela ter colocado tudo que ela precisava diante de Deus, diante do altar, ela teve fé, teve esperança, teve a convicção de que tudo que ela precisava, ela já tinha derramado aos pés do Senhor, então o Senhor ia, no momento certo, entrar com providência sobre a causa dela. Então, Ana, ela teve aí paciência, né, para esperar o tempo do Senhor e teve esperança de que no momento certo Deus iria agir em seu favor. Isso também nos ensina, né, que muitas vezes a gente ora e pede algo para o Senhor, a gente chora, a gente coloca, né, aos pés do Senhor o nosso problema, mas a gente sai dali e a gente continua incrédulo, continua pensando, acreditando que é impossível, que não vai acontecer, e a gente fica repetindo aquela oração diversas e várias vezes, pedindo a mesma coisa ao Senhor. Quando a gente faz isso, a gente está mostrando ao Senhor que aquela oração que a gente fez, a gente não creu de que iria acontecer algo, né? De que Deus ele havia ouvido aquela nossa oração. Então, quando você fica repetindo várias vezes a mesma oração, pedindo várias vezes a mesma coisa ao Senhor, é a mesma coisa que você não estivesse acreditando de que isso fosse acontecer. Então, Ana, ela teve essa atitude de, depois de orar, de apresentar o seu pedido de oração a Deus, ela foi e ficou em paz no seu coração. Ela se levantou, foi lá, adorou. Esse símbolo, né, dela ter ido lá e adorado era o quê? Era como se ela estivesse já agradecendo ao Senhor a bênção que ela iria receber. Ela já estava ali agradecendo, adorando ao Senhor por tudo que Ele por tudo que Ele já fez, né, na nossa vida, e é essa postura que nós devemos ter, né, de após, né, nós entregarmos o nosso pedido ao Senhor, a gente adorar Ele, né, em forma de gratidão, de que Ele já ouviu e que no momento certo Ele vai intervir ao nosso favor. Terceira atitude que Ana teve foi que depois que ela adorou ao Senhor, Deus ele se lembrou dela e abriu seu ventre, e Ana ela pôde gerar. Ela gerou um filho que se chamou Samuel, né? Que significa eu pedi ao Senhor, né? E então ela foi e consagrou o menino ao Senhor, né? Ela levou ele lá e entregou o menino, né, para servir junto com o sacerdote lá do templo, né? Então ela consagrou e dedicou o menino lá, que foi esse o voto que ela tinha feito antes. Ela tinha orado ao Senhor pedindo um filho, e ela disse que se o Senhor desse um filho para ela, ela ia entregar ele para fazer parte lá do templo, né, do sacerdócio. Então,
O que eu aprendo com isso? Muitas vezes a gente fica pedindo as coisas para Deus e quando Deus nos concede a bênção, né, quando Deus nos dá aquilo, né, que a gente pediu, às vezes a gente esquece de agradecer, né? Esquece de que a gente ficou pedindo, esquece de voltar e agradecer ao Senhor e dedicar e consagrar ao Senhor aquela bênção que a gente recebeu. Porque tudo, né, que Deus nos dá é dele. Nós somos apenas administradores, né, das coisas que Deus coloca nas nossas mãos. Então, na verdade, nada é nosso, né? Tudo é dele. Ele apenas nos dá para que a gente possa cuidar com amor, né, aquilo que ele coloca nas nossas mãos. Nós somos dispenseiros do reino, né, dispenseiros de Deus. Então, essas lições é muito importante a gente aprender e aplicar, né? Ana, ela foi, quando ela concebeu, quando ela teve e o filho dela, depois que passou, né, o momento da amamentação, ela foi e levou o menino, ela junto com a sua família, ela voltou ao templo e consagrou e dedicou o menino ao Senhor com a sua família, né? Eu já vi vários testemunhos, né, de pessoas que estavam orando, né, pela sua família, por um ente querido que estava aí em um vício, né? E a pessoa às vezes faz tantos votos e aí de repente, quando Deus ele trouxe aquela libertação, quando Deus ele deu aquela bênção, a pessoa foi e em vez, né, de ir e adorar ao Senhor, foi viver aí uma vida de novo, né, de devassidão, né, de promiscuidade. Então, quer dizer, estava ali pedindo tanto ao Senhor, né, e aí quando recebeu a bênção, não deu valor, né, acabou saindo da presença de Deus, né. Então, não resolveu de nada. E por isso, muitas vezes, Deus ele não nos dá uma bênção, né, algo pelo qual a gente está pedindo, porque Ele sabe que aquilo vai nos tirar da presença dEle, né? Deus ele conhece o nosso coração, Ele sabe aquilo que nós vamos fazer, né? A intenção por trás daquele pedido. Então, lembre-se do Senhor. Quando você fizer um voto, cumpra esse voto, né? Se você está pedindo algo da parte do Senhor, tenha convicção, né, de que Ele vai te atender, né? Coloque aí os seus pedidos diante dEle, a sua alma, os seus problemas, a sua emoção, o seu coração. Coloque Ele em primeiro lugar. Mas depois que você receber a sua bênção, lembre-se do Senhor. Faça a sua oferta de gratidão, dedique, consagre a Ele. Volte com a sua família na presença do Senhor para agradecer e permanecer nos caminhos dele com toda a sua família. Então, se esse vídeo, né, se esse texto, se essa mensagem fez sentido para você, deixe seu comentário. Eu gosto de ler, né, os comentários. Se você se lembra de alguém que está precisando ouvir essa palavra, compartilhe, curta esse vídeo e continue assistindo a nossa série, que tem mais por vir. Deus te abençoe.